Seguimos com outro destaque de Brasília, porque a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Fiscalização e Controle gerou uma confusão entre os deputados. Enquanto os parlamentares da oposição cobram um posicionamento do chefe da pasta sobre questões relacionadas à segurança pública. Ao criticar a ausência do ministro na Comissão de Segurança, para a qual havia sido convocado, Nicolas disse que Dino estava mais focado em, eu vou abrir aspas, fiscalizar e verificar oração de pastor do que os crimes que acontecem no dia a dia, fecho aspas para essa fala. O ministro ameaçou evocar o regimento da casa por quebra de decoro, e aí o clima ficou muito tenso, gerou um bate-boca, uma discussão por muitos minutos. José Maria Trindade, Zé, quais destaques você pode passar para a gente da participação de Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública na Câmara Federal? Vários embates, inclusive esse destacado, né, com Nicolas Ferreira. Exatamente. Essa ida do Flávio Dino à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados foi uma disputa muito pesada e sempre foi. Houve ali um momento muito tenso. A Comissão de Segurança Pública ela é formada de maioria de oposição. E logo no início houve um acordo de cavalheiros ali. Dino se comprometeu a não vetar totalmente o porte de armas, os CACs e tal. E quem encaminhou, inclusive, esse acordo foi o deputado Eduardo Bolsonaro, que conversou com os setores ali do Ministério da Justiça. Houve um apaziguamento ali do momento. Mas depois ele foi convocado, não foi convocado pela segunda vez e realmente houve uma revolta lá. Foram ao presidente da Câmara e disseram, olha, Arthur Lira, ele está desrespeitando, não é a Comissão de Segurança Pública, não. Está desrespeitando a Câmara dos Deputados e suas prerrogativas. É claro o artigo que diz o seguinte, que é crime de responsabilidade o ministro, quando convocado, não comparecer. Aí tem lá, não dar explicações. E as explicações dele são ridículas, né? Ele disse, num certo momento, no ofício enviado ao presidente da Câmara, que foi atacado de todos os lados e chegou a dizer que o presidente da comissão, o deputado Sanderson, não é preparado para presidir a comissão. Veja bem, o ministro da Justiça falando isso. E aí ele fala que o Sanderson fez ataques pessoais a ele. Aí depois ele diz, isso no ofício, que o Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo, diz que ele é um mentiroso. Aí depois vem o sargento Farru, do PSD do Paraná, diz que ele é uma tranqueira. Isso no ofício do ministro Flávio Dino ao presidente da Câmara. E que o deputado Cábio Gilberto Silva, do PL de Pernambuco, disse que ele é um hipócrita e um canalha. Ele disse isso aí para falar, olha, eu não vou nessa comissão porque eu estou sendo ameaçado. Isso é política, isso é debate político, né? Ele não pode escolher a comissão que vai na Câmara dos Deputados, porque a composição das comissões é feita através dos partidos políticos, né? Cabe aos deputados, ele não pode definir os integrantes da comissão. E aconselharam, olha, realmente não ir diante de uma convocação, primeiro é desrespeito à instituição Câmara dos Deputados e depois é crime de responsabilidade. E hoje foi protocolado um projeto de emenda à Constituição dizendo que a Câmara dos Deputados deve julgar ministro que se recusar a dar explicações ao Congresso. Olha, a função, eu diria uma das funções principais do Congresso Nacional é votar o orçamento. A outra é fiscalizar. E chamar ministros é um ato, um caminho de fiscalização. Pois é, agora, Mota, esse bate-boca ou esse barraco não acaba sendo uma cortina de fumaça, porque o ministro acaba não falando sobre aqueles temas importantes e as explicações que ele precisa dar para o parlamentar, para o congressista, que tem justamente a função, além de naturalmente executar também o orçamento, verificar o trabalho do Executivo Federal, né? Em parte sim, Daniel, em parte não. Eu acho que a gente, desde que esse governo começou, percebe as cortinas de fumaça quase diárias para esconder, para fugir da discussão de problemas graves, sérios, reais. Eu acho que a gente não erra muito se disser que essa dimensão toda que foi dada aos acontecimentos de 8 de janeiro é uma espécie de cortina de fumaça. Agora, eu acho que faz parte da política
faz parte dessa busca pela realidade, trazer pessoas para que se expliquem, já sabendo que elas não vão se explicar, porque elas jamais vão contra aquilo que é parte integral do seu projeto de poder. São pessoas que passaram os últimos anos ou as últimas décadas defendendo um determinado conjunto de ideias que é ilógico e moralmente equivocado. Essas pessoas não vão agora mudar de ideia só porque elas estão sendo expostas, né? Para deixar bem claro sobre o que eu estou dizendo, são as pessoas, por exemplo, que falam todos os dias com o mais puro horror sobre os, abre aspas, terroristas, fecha aspas, do 8 de janeiro, mas das quais você não escuta uma palavra sobre o Comando Vermelho ou sobre o PCC. Então, para gente que vive no mundo da vida real, para gente que sai todo dia de casa, a pé ou de ônibus, para gente que está sujeito a estar no ônibus, quando vem um miliciano tocar fogo naquele ônibus, a gente olha para isso e nem sabe o que dizer. Então, eu acho que faz parte do trabalho do Congresso Nacional e eu vejo isso como um aprendizado que os deputados conservadores e liberais pegaram com a esquerda, porque a esquerda é mestre em fazer tudo para tentar expor uma suposta hipocrisia dos outros. É o que a gente estava falando há pouco agora sobre o discurso identitário. Mas a sua própria hipocrisia está longe de qualquer alcance. Então, eu acho que vale a pena, sim, trazer pessoas para que se expliquem, mesmo quando a gente sabe de antemão que aquilo é completamente inexplicável. Dantas, queremos ouvi-lo também. O que achou? Quais suas avaliações da presença de Flávio Dino na Câmara, essa confusão com muito bate-boca? Alguma coisa a se destacar dessa participação dele? Bom, ele usou essa sessão de hoje para nada. Poderia, inclusive, ter prestado diversos esclarecimentos. Ele mesmo citou que é alvo de mais de 100 requerimentos para prestar esclarecimentos ao Congresso, que gostaria que isso fosse colocado tudo num bojo só, para que fosse convocada uma comissão geral e que ele virasse o centro das atenções. Isso é política. É política também da parte dele. Só que, como disse o Zé Maria, se ele não vai a uma convocação, ele está incorrendo em crime de responsabilidade e pode ser punido por isso. O Flávio Dino, ele é um político. Apesar da sua origem na magistratura, ele é um político profissional, um político muito hábil, um político que conseguiu ele manobrar, por exemplo, a CPMI do 8 de janeiro, de forma clara, com seus aliados no Maranhão lá. Ninguém tira esse mérito dele, e de diversas vezes que ele esteve também antes, no Congresso, em sessões no Senado e na Câmara, ele deixou muito clara a opinião dele sobre vários desses políticos de oposição, inclusive, de alguma maneira, se colocando numa postura até de, vamos dizer assim, de desprestígio ao Congresso, o que efetivamente não engrandece o debate. Você desmerecer um poder ou os integrantes de um poder da República, isso aí efetivamente não qualifica o debate de maneira alguma. Ele está apenas reproduzindo o mesmo tipo de desqualificação dos seus rivais políticos. Então, infelizmente, a gente está nesse círculo vicioso. A gente, infelizmente, está carente de lideranças que tenham estatura, estatura de estadista, efetivamente, As pessoas parecem preocupadas em resolver o seu dia a dia, preocupadas com algum cargo, preocupadas com um objetivo político eleitoral daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, e a sociedade que se ferre. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Flávio Dino está sendo muito desafiado neste momento por situações como a do Rio, como a da Bahia, como outras que estão surgindo no país inteiro. E isso pode ser uma coincidência, porque ele está aí sendo indicado para ocupar uma vaga, ou sendo indicado não, sendo cotado, melhor dizendo, para ocupar a próxima vaga que está aberta lá no Supremo. Pode ser apenas uma coincidência que coloque ele nessa situação aí difícil, mas está difícil para ele, porque de fato, se o Lula for definir a próxima vaga do Supremo com base no desempenho do ministro em relação a essas problemáticas todas que estão surgindo no país,
isso vai colocar, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como é que ele vai resolver. De fato, o Rio de Janeiro, lá na Bahia, a gente não está vendo ainda soluções à vista. Eu torço para que ele traga essas soluções, porque eu acho que o objetivo nosso aqui é ver a nossa sociedade prosperando, segura e todo mundo vivendo com tranquilidade. Mas isso, por enquanto, está longe no nosso horizonte.